Oi, pessoal. Desculpa a demora aí para enviar o vídeo sobre diferenciabilidade. Minha intenção era enviar na quinta, né? Mas demora um pouco para digitar essas coisas com muito símbolo matemático, então atrasou um pouco, tá? Mas tá aí. Esse assunto aí, diferenciabilidade, eu acho que é o mais delicado do curso. Então eu resolvi dividi-lo em duas partes. Na primeira, que será feita hoje, é, eu vou só dar a definição de diferenciabilidade e fazer alguns exemplos. Além de trabalhar um pouco com as derivadas parciais, porque estão relacionadas, né, com esse assunto. Na segunda parte, eu faço os teoremas, que quando implica diferenciabilidade e o que é implicado por diferenciabilidade, certo? Vou dividir dessa forma. Então, como eu disse, vamos para a definição. Pega f de A em R. Lembrando que A é um conjunto do R2, tá vendo? Duas variáveis. E aberto, por isso que eu denotei por A, tá? Eu não escrevi tudo para não ficar muito grande aqui, mas o A é um subconjunto aberto do R2. Por que aberto? Porque vocês vão ver que diferenciabilidade envolve limite. E no aberto, você sabe que cada ponto tem uma bolinha totalmente contida no A. Então você pode andar para todas as direções, você tem muita liberdade para fazer o limite, que você não sai do conjunto, né? Porque limite envolve próximo, né? Você pode considerar só essa bolinha aqui e trabalhar nela. Então, é por isso que a gente trabalha com conjunto aberto. Então, você diz que a função f é diferenciável no x0, y0, se. Primeiro, as duas derivadas parciais existem em x0, y0. Lembra que no slide anterior, se você não viu o slide anterior, pare agora e veja, porque precisa saber derivada parcial para entender isso aqui. Então, lembra que no slide anterior eu disse que, derivada parcial é muito pouco. Dei até um exemplo de uma função que tem as duas derivadas parciais e não é nem contínua, quer dizer, não é uma função horrível, não é nem contínua e tem as derivadas parciais, porque as derivadas parciais só enxergam, né, nas direções paralelas aos eixos, certo? Então, no miolo, ela não enxerga. Então, eu disse que era pouco derivadas parciais. Então, aqui vai a diferenciabilidade, que é pouco não, né? É bem mais do que isso. Então, primeiro, existem as derivadas parciais, as duas, e mais ainda, é o tal do limitão. É tão grande esse limite que eu até diminui a letra, dá para perceber, né? Fica meio feio, mas senão não caberia. Então, esse limite é satisfeito, é o famoso limitão. O limite quando xy tende a x0, y0d, f de xy, né? Menos essa coisa toda que envolve as derivadas parciais, por isso que elas têm que existir antes de mais nada, isso aqui vai para zero. Antes de explicar um pouquinho o que significa esse limitão, pense assim, pelo menos um formalismo aqui, ó. Tem que ter, esse limite tem que ser zero, certo? Tá? Agora vamos explicar o que seria esse limite, né? Qual a interpretação geométrica desse limite? Olha só, suponha que f seja diferenciável. Considere esse plano aqui. Percebe que esse plano z igual a isso é exatamente essa diferença que está aqui, ó. Ó, tá tudo com menos porque é f de xy menos o z do plano. Percebe? Ó, igualzinho. Isso é um plano, porque a variável é x, y, z aqui. Então, ser diferenciável significa que a diferença entre o valor real de f e o valor z do plano, e o z do plano, essa diferença vai para zero mais rápido do que essa parte de baixo vai para zero. Ou seja, quando o x vai tendendo a x0 e o y tende a y0, isso aqui vai para zero. Ó, percebe? Então a parte de baixo vai para zero. Porém, a diferença entre f e o z do plano vai para zero mais rápido do que o próprio x vai para x0. Ó. Isso é a distância de x, y até x0 e y0. Então, quer dizer, a diferença entre a f e o z do plano vai para zero mais rápido do que o próprio xy vai para x0 e y0. Ele ganha. Isso vai para zero bem rápido. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está imitando a fórmula de Taylor do cálculo 1, que era a reta tangente fazia esse serviço. Aqui eu estou exigindo que esse plano faça o serviço, né? Que essa diferença vai para zero bem rápido. Então, tamanha essa semelhança, né, que a gente chama esse plano aqui, quando a f é diferenciável, que faz esse serviço de essa diferença ir para zero bem rápido, é chamado de plano tangente ao gráfico de f em x0, y0, f de x0, certo? Porque, claro, esse plano passa por esse ponto, né? Se você jogar x0
y0 aqui na variável do plano, claro que você obtém, né, o z igual a f de x0. Tudo bem? Bom, agora, tá, eu já coloquei aqui, a gente não vai usar hoje, mas esse vetor aqui, ele é um vetor normal ao plano, certo? Por quê? Lembra como você obtém um vetor normal ao plano? Você passa todas as variáveis para o mesmo lado e pega os coeficientes que estão com x, y e z. Olha só. São esses os coeficientes do x, y e z. Por que o menos 1? Porque você vai ter que passar o z para esse lado. Então, esse aqui é um vetor normal ao plano. É um vetor normal ao plano. Então, você diz que é também vetor normal ao gráfico de f, porque como ele é normal ao plano e o plano é tangente ao gráfico, então também é normal ao gráfico, certo? Então, essas definições aqui, eu só aproveitei para a definição de diferenciabilidade para mostrar de onde vem, né, a definição. A gente não vai trabalhar muito com o plano agora, mas com a diferenciabilidade. Tudo bem? É uma fórmula complicada mesmo, grande, né? Às vezes não é fácil calcular esse limite, como vocês vão ver, mas enfim, não é o fim do mundo. Dá para, com calma, resolver como a gente vai fazer hoje. Então, antes de fazer exemplos, eu vou dar uma forma alternativa da diferenciabilidade que eu acho mais fácil. Essa desculpa, eu coloquei mais para mostrar o plano, né? De onde vem o plano tangente. Mas a outra, próxima, é mais operacional. Ao invés de colocar o x tendendo a x0 e y0, eu vou colocar aquele hk indo para 0, 0 e vou somar hk no x0 e y0 para dar o x. Vocês vão ver, está aqui. Ó. Equivalentemente, tá certo? F é diferenciável em x0 e y0 se as derivadas existem. E aqui eu errei, tá? É y, claro. No outro estava certo, eu corrigi o outro, não corrigi esse. É o problema de cortar e colar, né? Então, se as duas derivadas parciais existem e o limitão vai para zero. A mesma coisa, só que eu fiz essa mudança de variável, tá vendo? No lugar de x menos x0 eu coloquei h, no lugar de y menos y0 eu coloquei k, então aqui fica a norma de hk. Tá vendo? É a mesma definição, só que com essa mudança de variável. Ao invés de fazer o x tender a x0, eu faço o h tender a zero e o k tender a zero. Tudo bem? É essa que eu acho melhor de usar. A gente vai usar essa, certo? Claro, que y, desculpem, né? As duas derivadas parciais existem. Esqueci de corrigir. Bom, vamos aos exemplos. Pega f de R2 em R, dada por R2 é aberto, certo? É o maior aberto que tem no R2. Claro que qualquer ponto do R2 tem uma bolinha centrada nele que está totalmente contida no R2. Óbvio, o teu mundo é o R2, então você não sai do R2, qualquer que seja essa bolinha. Então, definida por f de xy igual a xy quadrado. Vamos verificar se ela é diferenciável no 1. Tá? Ó, por enquanto, eu estou indo no varejo. Eu estou pegando ponto por ponto para ver se ela é diferenciável, porque mais para frente, na parte 2, a gente vai ver um teorema para fazer por atacado. Você já decide quando ela é diferenciável em vários pontos. Mas sempre sobra um ou outro para você verificar pela definição sem usar o teorema. Então, por isso que a definição é importante. Tá? Vamos trabalhar bem ela hoje. Então, tá, vamos verificar se ela é diferenciável no 1. Primeira coisa, tem que ter as derivadas parciais. É pré-requisito. Se não tiver derivadas parciais, esquece, não é diferenciável. Então tá, vamos calcular as derivadas parciais. Claro que aqui vai ter, né? Então, se eu derivar em relação a x, então o y eu vejo como constante. Então, y quadrado é uma constante. Derivando em relação a x dá o próprio y quadrado, certo? E derivando em relação a y, o x é constante. 2xy, certinho. Certo? Eu faço porque às vezes eu erro na conta, como no exemplo anterior. Assim a gente vai verificando. Então, substituindo no 1, você vai ter 1 quadrado, 1, e vai ter 2, 1 vezes 1, que é 2, certinho. Tudo bem? Isso mostra que f admite as derivadas parciais, tá? Mas isso não é nem de longe suficiente para garantir a diferenciabilidade. Né? A gente viu que derivada parcial é pouco. A função pode nem sequer ser contínua, quer dizer, é muito pouco. Então vamos checar se é diferenciável calculando o limitão. Então tá aí, o limitão é gigante, então ficou feio aqui, mas vamos lá. F de, eu vou usar aquela forma que eu falei.
o f de x0 mais h, x0 mais k, menos f de x0, derivada parcial no x0, y0h, derivada parcial x0, y0k, certo? Reconhecem a fórmula? Fórmula, agora é fórmula, né? Estou trocando tudo agora, hoje. E a norma de HK, está aqui, certo? Definição é esta. Vamos substituir quem é quem? Um f é, pega a primeira coordenada, multiplica pelo quadrado da segunda, está aqui. F de 1 é 1, derivada parcial calculamos lá em cima 1, aqui 2, certo? Norma de HK, então fica assim. Quando você abrir o quadrado, distribuir, você vai ver que vai cancelar esse 1 com esse quadrado, esse 1h vai com esse 1h, tá vendo? Esse k quadrado, né, vai ter duas vezes o primeiro vezes o segundo aqui, vezes 1, tá aqui, vai sumir um monte de coisa. Vai sobrar só o quadrado desse vezes h, que está aqui. Essa parte de cima é que vai sobrar, tudo bem? Continha boba, vocês pausem e quem não acredita em mim, tudo bem, pausem, faça aqui, você vai chegar nessa parte de cima aqui, certo? Eu já separei os numeradores para ficar do jeito que eu quero, certo? Então já separei os numeradores. Esse k ao quadrado aparece quando você multiplica por 1, aqui está aqui. Esse 2hk, certo? É o segundo vezes o primeiro vezes o h está aqui. E esse aqui. Eu escrevi dessa forma já para... Acabei checando, né? É para ver se eu não errei também. Eu já escrevi dessa forma para usar aquela coisa do limitada vezes o que vai para zero, tá vendo? Essa aqui é limitada. Nós vimos em aula. Mas, para quem não lembra, é aquela limitada básica, né? A quadrado sobre b quadrado mais a quadrado sobre a quadrado mais b quadrado, só que tirada na raiz, certo? É a raiz daquela. Então também é limitada, né? Se a outra é limitada, a raiz dela também é. Eu comentei isso em aula. Foi uma das últimas aulas presenciais. Então tá aqui. Essa é limitada e essa é limitada. São cópias uma da outra, né? Essa aqui só troca o h por k. E claro que isso aqui vai para zero. Então todas são limitadas vezes uma que vai para zero. Limitada vezes uma que vai para zero. Limitada vezes uma que vai para zero. Vai para zero. Certo? Moral da história. Existem as derivadas parciais e o limitão vai para zero. Então ela é diferenciável em 1. Certo? Agora, se eu quiser saber no 2, 2, eu vou ter que repetir. Infelizmente, tenho que repetir esse limitão. Por isso que eu estou fazendo só em 1, porque a gente vai ter um teorema mais para frente que já resolve esse problema de uma vez só, em todos os pontos. Então, mas por enquanto nós só temos a definição, tá? Então, eu só fiz para ilustrar, mais para frente, na parte 2, a gente vai ver esse teorema que resolve isso aqui de uma maneira mais fácil até. Mas a gente precisa treinar a definição. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. De novo, f de R2 em R, dada por f de xy igual raiz de x quadrado mais y quadrado. A pergunta pergunta não, né? O que ele pede para fazer é calcular as derivadas parciais onde existirem, isso aqui é de propósito, e verificar se é diferenciável só no 0, 0. De novo, né? Eu não vou verificar em todos os pontos porque é complicado aquele limitão. Só no 0, 0. Depois a gente vai ver também como tratar os demais pontos. É que o 0, 0 vai ter um probleminha aqui. Certo? Então, primeiro passo, calcular as derivadas parciais onde existirem. Se fosse só para checar se ela é diferenciável, bastava calcular as derivadas parciais no 0, 0. Mas é que ele pede em todas de propósito. Ele não, né? Fui eu que pedi de propósito para a gente checar as derivadas parciais disso aí, treinar também um pouco das derivadas parciais. Ó, primeira coisa, derivada parcial é problema de cálculo 1, porque você vai fixar o y e derivar em x, uma variável só. Então é problema de cálculo 1. E vice-versa, quando você calcular em relação a y, você fixa o x e deriva em y. Então é problema de cálculo 1. Certo? Então vamos lembrar do cálculo 1. Qual que é o problema da raiz? A gente sabe que a raiz de u não é derivável quando u zera. Certo? Isso é cálculo 1. Quem fez cálculo 1 comigo, lembra que eu fico martelando nessa tecla um bom tempo. Raiz de u não é derivável em u igual a zero. Portanto, quando u for zero, você não pode usar as regras de derivação. A regra da cadeia, nesse caso, né? Porque
Para usar as regras de derivação, todas as funções envolvidas têm que ser diferenciáveis. Senão você não tem fórmula para pôr. E a raiz não é derivável quando u é zero. Certo? Então aqui, quando é que esse u zera? Apenas por sorte, apenas no 0, 0. Certo? Então o 0, 0 a gente vai tratar de uma maneira diferente. Certo? Então tá aqui, ó. Para xy diferente de 0, 0, tá vendo? Aí a raiz, se o xy é diferente de 0, 0, esse cara não zera. Se esse cara não zera, eu posso usar as regras de derivação à vontade. Então, para eu derivar em relação a x, a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz, vezes a derivada do que está dentro da raiz. Está vendo? A cadeia. Cadeia. E simplificando fica assim. A mesma coisa, bem análoga a derivada em relação a y, mesma coisa, só que troca x por y, certo? Pela simetria. Percebe, ó? Como eu disse, para x diferente de zero. Mas isso aqui, mesmo se você não lembrar disso, a fórmula agora te ajuda. Porque, ó, tá vendo que isso aqui não faz sentido no 0, 0? Não faz sentido, tem um zero embaixo. Então isso aqui não faz sentido no 0, 0. Então, mesmo se você esquecer disso, você vai perceber, opa, tem algo estranho no 0, 0. O que está estranho é porque você usou uma fórmula que não vale. Não posso usar a regra da cadeia no 0, 0 porque raiz não é derivável. Não teria essa coisa aqui, essa parte. Certo? Quando se deriva a raiz. Então, quer dizer, isso aqui é um pouco complicado, mas não é tão traiçoeiro, porque isso aqui vai te lembrar. Opa, no 0, 0 não vale. É verdade. Então, o que eu faço no 0, 0? Definição. Quando não pode aplicar fórmula, sempre você pode recorrer à definição. Certo? Então, para x, y igual a 0, 0, a derivada em relação a x, está aqui eu lembrei a definição. Aqui é o x0 mais h. Lembra? Você só faz... É um limite de cálculo 1. Só na variável x, porque eu estou derivando em x, certo? Reconhecem a fórmula do slide anterior? Tá aí. Que dá isso. Porque o f joga h aqui, zera aqui, fica h quadrado na raiz, que é módulo de h. Não esqueçam, hein? H ao quadrado na raiz, módulo de h e sobre esse h. E esse limite não existe, né? Porque a direita dá 1 e a esquerda menos 1. Lembra isso? Cálculo 1, né? Porque para números positivos, o módulo de h é h, cancela, dá 1. Para número negativo, o módulo de h é menos h, cancela, dá menos 1. Então a direita e a esquerda deram limites diferentes. Moral da história, não existe a derivada em relação a x. E analogamente também não existe em relação a y. Então, será que eu tenho mais alguma coisinha aqui? Tenho. Vemos que f não é diferenciável no 0, 0. Certo? Porque nem sequer existem as derivadas parciais. Tem que existirem as duas derivadas parciais e aquele limitão ir para zero. Certo? Nem existe a derivada parcial. Pronto, paro por aí, não tem. Se existisse uma, não existisse a outra, também não é diferenciável. Tem que ter as duas derivadas parciais. Tudo bem, gente? Então, basicamente, diferenciabilidade é isso. Ter as derivadas parciais para você poder montar o plano. E aí, aquele limitão significa que a função se aproxima bem rápido do plano. É isso. Que dá esse aspecto redondinho, né, para o gráfico da função. Olha só. Lembra que quando eu fiz alguns... Troca f de x por z. Que superfície é essa? Olha lá no caderno de vocês, vai ficar z quadrado igual x quadrado mais y quadrado, né? Só que o z é positivo, porque é a raiz positiva. Isso é a parte de cima daquele cone de ponta cabeça, lembra? É um cone de ponta cabeça no 0, 0 e faz assim. Então nesse 0, 0 aqui tem um bico do cone. Por isso que não deu diferenciável, né? Ela não é redondinha aqui nesse bico que forma no 0, 0. Certo? Isso geometricamente, né? Para entender o que está acontecendo geometricamente. Mas a conta está aí. A conta para mim é melhor. Eu gosto mais da álgebra do que da geometria. Então, isso aqui para mim já é suficiente. Não preciso interpretar essa coisa aí do cone. Vamos para o próximo, então. Ah, por que o próximo? Eu coloquei o próximo e é o último, tá? Porque depois eu vou para a parte dos teoremas, aí eu faço mais exemplos. Porque a pessoa pode falar, bom, então eu decoro, sempre quando tem raiz eu digo que não existe? Não. Nesse caso, raiz de u não é diferenciável, mas aí é raiz composta com uma outra coisa, dependendo do que tiver aqui embaixo, pode dar diferenciável. Neste caso não deu,
certo? Não deu nem derivada parcial. No próximo vai dar. Por isso que eu fiz de propósito, para não ficarem decorando que, quando tem raiz não é. Olha só, eu aumentei o grau. Um truque sujo aqui. Coloquei grau 4. Agora vamos verificar se é diferenciável. As derivadas parciais você calcularia numa boa, nos outros pontos, né? Estou me preocupando agora só com a diferenciabilidade. Então, olha só. Como eu pedi só no 0,0, né? Vamos calcular as derivadas só no 0,0. Mesma coisa. 0,0 é o único ponto que zera o que está dentro da raiz, certo? Então, justamente no 0,0, eu não posso usar as regras, porque a raiz não é derivável quando o u zera, né? Quando o u igual a zero. Então, não poderia usar a regra da cadeia aqui de novo, a regra da cadeia do cálculo 1. Nós não vimos ainda a regra da cadeia do cálculo 2. É diferente, certo? Porque a derivada parcial é cálculo 1, no fundo. Então, vamos ter que usar de novo a definição, igual ao exemplo anterior. Está aqui. O que vai mudar? Vai mudar que na hora que eu colocar h quarta na raiz, fica tudo bem. Fica módulo de h quadrado. Mas módulo de h quadrado é o próprio h quadrado. Não preciso desse módulo. Que vira h e agora vai para zero. Moral da história. Existe a derivada parcial em relação a x. Certo? Justamente porque o grau é maior aqui. Tudo bem, gente? E, analogamente, em relação a zero também. Então, você tem essas duas derivadas parciais. Calma que não terminamos ainda, porque tem que verificar se f é diferenciável em 0,0. Isso são só as derivadas parciais. Então, o que eu tenho que fazer agora? Limitão. Então, substituindo aqui o limitão, f de 0 mais h, 0 mais k, porque o x0 e o y0 é o par ordenado 0, 0, menos f de x0, y0, derivada h, derivada k, certo? Sobre norma de hk. Este é o limitão. Substituindo quem é quem, isso zera, isso zera, isso zera, baita sorte, vai ficar só o f de hk que dá isso. Em cima, né? Embaixo a norma de hk. Então eu tenho isso aqui. Como que eu vou resolver esse limite? Bom, acho que o melhor modo, tem até um parecido na lista, só que são vários cubos. Na lista 1, para calcular limites. O que eu vou fazer? Não tem essa raiz, mas tudo bem, essa raiz como tem em cima e tem embaixo, eu vou colocar na mesma. Coloquei na mesma raiz, eu tenho isso. Separei em dois os numeradores. O que acontece? De novo, deu aquela limitada básica que eu falei. Lembra? Todas as limitadas praticamente saem dessa. Lembra daquela do exemplo anterior? Era a raiz dessa, porque aqui só tinha h e aqui tinha a raiz dessa coisa. Então isso aqui a gente viu em aula que é limitada. Certo? Porque não passa de 1, né? E de 0. Limitada por 1 por cima e por 0 embaixo. E essa também é limitada, é a mesma coisa, só que com h no lugar do k. E esse aqui vai para 0, certo? Então, limitada vezes uma que vai para 0, isso vai para 0. Limitada vezes uma que vai para 0, isto vai para 0. E então, tudo que está dentro na raiz vai para 0, raiz de algo que vai para 0, vai para 0. Certo? Moral da história, o limitão deu 0. Então, ela é diferenciável em 0, 0. O que isso significa? Que a função se aproxima rapidamente desse plano tangente, né? Então, ela é diferenciável. Tudo bem? Ela vai ser meio arredondada no 0, 0, não como a outra, como o cone que tem aquele bico. Tudo bem, gente? Eu acho que é só isso por hoje, porque eu não fiz os teoremas. Eu quero fazer na próxima aula os teoremas para trabalhar um pouco mais. Mas primeiro tem que ver essa definição de diferenciabilidade. Então, por favor, né, assistam isso, esse aqui, e aí vou tentar, o mais breve possível, mandar a parte 2 de diferenciabilidade. Certo? Deixa eu confirmar se era só isso mesmo. Sim. Então, tudo bem. Então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima, que eu mando a parte 2. Até.